Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Saudamos a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, paz que excede todo entendimento e guarda os corações e os sentimentos até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes por estar iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2020. Esse ano que tem sido um ano desafiador, um ano atípico e incomum, que trouxe também, com certeza, percalços para a escola dominical. Mas a igreja continua marchando e triunfando com a vitória de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os dirigentes, a cada professor e professora que tem se desdobrado para enfrentar este ano de crises e de calamidades e continuar exercendo o ministério do ensino cristão. Tenho certeza que estamos reerguendo os muros e podemos contar e cantar vitória na presença de Deus. O trabalho do Senhor não parou, a igreja do Senhor não para e nós estamos prudentemente nos conduzindo nesta marcha até atravessarmos o Jordão e provarmos do leite e do mel espiritual. Amados irmãos, esta lição do quarto trimestre, ela é uma lição riquíssima na classe de jovens de 18 a 25 anos de idade. Nós estaremos estudando bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Esses bons e maus exemplos são alguns personagens das páginas das Escrituras Sagradas que foram selecionadas em 13 lições, onde nós estaremos aprendendo com a prudência de alguns, tidos como personagens referenciais em ter uma vida de comunhão com Deus, e estaremos também aprendendo com erros de alguns outros personagens que infelizmente se conduziram de uma maneira que vai de encontro à vontade do Senhor. E aí nós vamos aprendendo com erros e com acertos para podermos escapar por nós mesmos e cumprirmos também a missão que o Senhor nos outorgou. A lição deste domingo é a de número 1 e trará como primeiro exemplo, um bom exemplo, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Os objetivos desta lição é destacar como Deus chamou Moisés para desenvolver a tarefa que o Senhor lhe confiava, os principais eventos na vida de Moisés desde que saiu do Egito e os perigos de viver a bênção de Deus sem a presença de Deus, já trazendo uma aplicação desta lição. É importante chamar a atenção para você, professor, de buscar se aprofundar na biografia do personagem principal da lição, que neste caso é Moisés. Evidentemente que em uma lição, aprofundar toda a biografia de um personagem, e principalmente de um personagem como Moisés, que tem um currículo muito intenso e extenso de experiências, em uma lição só, nós não conseguimos fazer isso. Nós devemos trazer os principais pontos, mas você, professor, pode e deve trazer informações singulares, informações âncoras, que vão conduzir o aluno ao longo da construção do conhecimento, gerando curiosidade, despertando interesses, para que o aluno da EBD passe ao longo da semana pesquisando e se aprofundando com autonomia neste tema. Então, a forma como você vai apresentar o personagem é muito importante. Uma sugestão didática para o professor de iniciar a aula deste domingo num quadro ou no data show, ou se os recursos são mais escassos, até utilizando uma cartolina, uma folha de ofício, com o nome em letras bem grandes destacadas, Moisés. E iniciar a aula fazendo uma repescagem do conhecimento que os alunos já possuem sobre esse personagem bíblico. Toda criança que frequentou a EBD, a igreja, os cultos infantis, já ouviu falar em algum momento, pelo menos uma vez, acerca de Moisés. Então, todas as pessoas que já estão na igreja, elas já conhecem alguma coisa desse personagem. É importante fazer isso não só nesta lição, mas por que não dizer em todas as lições desse trimestre.
Iniciar a aula procurando saber o que os alunos já conhecem sobre aquele indivíduo, pois isso nos vai dar uma visão do nível de conhecimento e de envolvimento com o tema e também vai tornar a aula mais produtiva, porque nós aprendemos uns com os outros. Você pode utilizar um recurso muito importante que está presente na Bíblia de Estudo, a Aplicação Pessoal. Na Bíblia de Aplicação Pessoal, se trazem alguns diagramas de personagens bíblicos. E nesse diagrama se apresentam os pontos fortes e os êxitos, os pontos de sucesso na vida daquele personagem. Assim também como apresenta as fraquezas, os erros, as debilidades. Afinal de contas, nós também aprendemos com isso. Depois nos traz uma lição de vida, que é uma síntese e um resumo daquilo que nós podemos aprender em geral com o personagem, algumas informações essenciais e, por fim, os versículos chaves da Bíblia que se referem àquele indivíduo. No caso de Moisés, por exemplo, os seus pontos fortes é que ele recebeu uma educação muito boa no Egito, foi versado na cultura e na ciência egípcia. Lá em Atos vai ser confirmado isso, no capítulo 7 e versículo 22, é-nos dito que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E o Egito, naquela época, era uma potência mundial, uma ciência muito avançada para o momento. Nós sabemos que o Egito é uma sociedade milenar e que era avançado em agronomia, em matemática, em astronomia, em diversas outras áreas dos conhecimentos. Moisés foi treinado também no deserto, ele viveu, quando saiu do Egito, boa parte da sua vida ali na região de Midian, onde conheceu os rebanhos do seu sogro Jetro, se casou com Zípora e desenvolve agora aquela profissão pastoril. Isso vai ser muito importante também para a vida de Moisés e se tornou o maior líder judeu, pois foi utilizado pelo Senhor para desenvolver o êxodo, que foi a saída do Egito para a terra prometida. Foi um profeta, considerado até o maior profeta que já existiu, tanto que ele vai ser comparado com o próprio Cristo. As Escrituras registram isso no livro de Deuteronômio, quando Moisés profetiza dizendo que Deus levantaria um profeta como ele. E ele estava profetizando de Cristo e se equiparando ao Senhor. Moisés era um homem que tinha muita comunhão com Deus. E o seu ministério profético era um tipo que apontava para Cristo, que seria também rei, sacerdote e profeta. Moisés também foi um grande legislador, como nós podemos observar neste diagrama. Vai ser usado por Deus para destacar, promover e executar a aplicação das leis. Não é? Hoje isso fica a cargo de quem? Dos deputados e dos vereadores. Moisés foi um grande chefe legislador que não se corrompeu, mas que esteve sempre mediando Deus e os homens, apontando isso também para um tipo de Cristo. E nós vamos observar que, sendo um homem de muito conhecimento, Deus vai utilizar também essas habilidades e Moisés vai ser o autor do Pentateuco. Vai ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever os 5 livros conhecidos como a Lei. E nós temos até hoje esse registro e esta marca de Moisés também como um grande escritor. Nós sabemos que há alguns outros livros que também podem ser indicados como Moisés sendo um possível autor, como, por exemplo, um Salmo e também o livro de Jó, que também tem autoria desconhecida, mas é indicado tendo como Moisés um dos possíveis autores. Queridos irmãos, a história de Moisés é muito linda. Ele vai nascer num momento extremamente impróprio para uma criança do sexo masculino nascer, pois havia uma lei para matar todo o sexo hebreu masculino para evitar o crescimento daquela população. Mas a sua mãe, Joquebede, vai protegê-lo em um cestinho betumado, colocar nas águas, e a filha de Faraó, quando estava tomando o seu banho no seu terraço, vai encontrar aquele cesto e adotar aquela criança. Moisés vai ser educado
na corte egípcia, vai desfrutar da cultura palaciana, mas a Bíblia revela que Moisés vai renunciar tudo isso por um ato de fé. E por isso ele vai entrar para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e o versículo 24 é nos dito: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés não abriu mão do Egito porque já estava vendo a terra prometida. Não, ele fez por fé. Renunciou àquela cultura, àquela riqueza, àquele bem-estar, porque com certeza no âmago do seu ser, no recôndito da sua alma, ele não se encaixava ali, ele se sentia como um estranho no ninho, pois a característica peculiar de Moisés era hebreu. Moisés era de cultura voltada à adoração ao Deus vivo. Estava no ambiente politeísta, mas o seu coração ardia pela fé monoteísta, adorar ao Deus Jeová. E assim ele vai passar 40 anos vivendo longe do palácio, longe da corte, desenvolvendo esta nova profissão, até que com 80 anos o Senhor marca um encontro com Moisés. E alguém pode se perguntar, por que Deus não começou a trabalhar na vida dele logo moço? Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, e com Moisés foi assim. Mas quando a gente pensa que chegou ao fim, que não dá mais para nada, nunca podemos dizer isso, pois Deus é quem escreve a nossa história, e Ele é que põe as vírgulas e o ponto final. E na vida de Moisés era apenas uma vírgula, pois Deus ainda tinha grandes tarefas para ele. É algo tão improvável que nem o próprio Moisés vai acreditar. Ele não vai receber o chamado de Deus logo assim, de forma voluntária, não. É-nos registrado nas Escrituras que Moisés vai apresentar 5 desculpas para não aceitar o chamado de Deus. Você já imaginou Deus falando com você e você ficar dizendo, não, Senhor, e Deus é você? Não, Senhor, veja que coisa, é para acender a ira de Deus mesmo. Moisés não aceitou abruptamente este convite de Deus, pois ele não se reconhecia digno, capaz para desenvolver esta tarefa. E o comentarista da lição vai nos registrar, ainda no primeiro ponto, quais foram essas 5 recusas de Moisés. No capítulo 3 do livro de Êxodo, aparece esse chamado de Deus, quando o Senhor aparece no meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia, não virava cinzas. E o Senhor do meio da sarça chama, Moisés, Moisés. E quando Moisés vai se achegando, o Senhor diz, ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás pisando é santo. Deus começa a revelar-se com o seu grande atributo, que é a sua santidade na vida de Moisés. E quando o Senhor diz, Moisés, é você que eu vou usar para livrar o meu povo do Egito, Moisés pergunta, quem sou eu? É como Deus chegasse hoje para a gente e dissesse, olha, vá lá no Palácio da Alvorada, vá lá na Casa Branca, vá falar lá com o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, vá falar com o presidente da República e diga que eu estou dando uma lei e que vou fazer assim, assim, assim. Toda a mão de obra barata, escrava, eu quero que ele libere para me cultuar. Moisés, pastor de ovelhas, no meio do deserto, 80 anos de vida, Faraó no seu palácio e olhado para Moisés dos pés e a cabeça, ia pronunciar um famoso, quem és tu? Quem tu pensa que és para me dizer isso? Por isso que Moisés olhou para si e disse, quem sou eu para executar esta tarefa? Mas o que interessa não é quem somos nós, mas quem é Ele, aquele que está nos chamando e aquele que está nos arregimentando para esta grande tarefa. A segunda pergunta de Moisés, que aparece no verso 13, é, qual o nome do Deus que me enviou? Porque para o egípcio havia uma grande importância do nome da divindade, até porque eles adoravam milhões de deuses, né? Uma miríade de deuses, deuses de perder a conta. E Moisés fica preocupado qual é o nome de Deus. E o nome de Deus não era algo que interessava
porque era só o nosso Deus, o único Deus. E Deus vai dizer assim, eu sou o que sou. Deus não diz assim, diga tal nome. Deus diz, eu sou o que sou. Já basta, eu sou aquele que era, que é e que sempre será, Moisés. Aleluia. A terceira resposta de Moisés aparece no primeiro verso do capítulo 4, quando ele diz assim, mas quando eu disser que o Senhor apareceu para mim, ninguém vai acreditar. As pessoas vão dizer, Deus não apareceu a você, mas não se preocupe com o que os outros vão pensar. O que importa é a convicção que o Senhor já plantou no teu coração e a certeza de que é Ele quem nos chamou. No verso 10 do capítulo 4 ainda, Moisés vai apresentar a sua dificuldade de fala, sua dificuldade de dicção. Alguns até vão pegar a expressão pesado de língua e vão interpretar que Moisés tinha uma possível gagueira. Se era assim ou não, Moisés não se via eloquente, não se via um bom discursor, mas Deus também não está interessado se nós temos habilidades ou debilidades, porque Ele preenche toda lacuna e usa até quem não tem condições. Se você se vê pequeno, se você se vê improvável para ser usado por Deus, esqueça esse sentimento, porque Ele é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E o salmista diz, abre bem a tua boca, que eu te encherei. É bem verdade que esse texto se aplica à provisão do maná, mas isso significa que Deus é provedor de tudo o que nos é necessário. Aleluia! Esta lição, irmãos, alegra o meu coração. Esta lição incendeia a minha alma em saber que Deus ainda é o mesmo e usa quem Ele quer. Diante dos grandes e dos poderosos, Ele tem usado a sua igreja que marcha em meio às fraquezas, em meio aos desafios, em meio às calamidades, em meio às coisas que lhes faltam, mas Ele tem sido nosso provedor, Ele é o nosso ajudador e podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, não me faltará aquilo que nós precisamos. Ele é Deus para suprir. E por fim, no verso 13, Moisés fala uma coisa que tem que ser muito corajoso para falar. Depois de Deus dar várias provas e respostas de que estava ali escolhendo, Moisés diz, não, manda outro em meu lugar, Deus, eu não vou. Aí Deus se ira com Moisés e vai dizer a Moisés umas verdades. Me permita usar essa expressão, colocar Moisés no devido lugar, dar uma chacoalhada no profeta e dizer, ei, levanta a cabeça, quem está falando sou eu, o eterno Deus, é você mesmo quem vai. E para você saber que eu sou com você, eu vou deixar sinais, eu vou fazer milagres, eu vou fazer prodígios e maravilhas diante de Faraó. E assim foi que o Senhor fez. Quando Moisés foi falar com Faraó, Deus deixou sinais. Lembra quando Moisés estendeu a mão e o cajado virou serpente? Era Deus dando sinal diante de uma sociedade politeísta, diante de feiticeiros, de sacerdotes, de deuses estranhos, que na verdade o grande Deus é Jeová, que opera sinais e maravilhas. É importante que você, professor, destaque bem essas 5 recusas de Moisés e como Deus vai respondendo. Isso mostra que ao fim de tudo Moisés não teria mais dúvidas de que o seu chamado, de fato, era divino. O segundo ponto vai nos mostrar que Moisés agora vai ter um encontro com Deus no Sinai e não vai ser somente o primeiro. A partir de agora Deus vai começar a falar muito com Moisés. Diversas vezes Deus vai convocar Moisés a subir um monte, enquanto o povo ficava embaixo, no sopé. E Deus dizia, olha, tu vai subir e o fogo vai pegar, a nuvem vai descer, o monte vai tremer. São sinais de teofania. São sinais da minha presença, Moisés. E ninguém mais vai subir contigo. Deus tinha esse particular com Moisés. Infelizmente, ao longo da vida, muitas vezes nós estaremos buscando ao Senhor e a multidão não estará. Lembre-se que Moisés, enquanto estava recebendo a revelação da lei, o povo estava produzindo uma divindade na forma de um bezerro de ouro. Costumes egípcios. O povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído ainda do povo de Israel. E eles quiseram replicar
aquelas divindades que haviam na terra estranha. Mas o Senhor, ele vai usar Moisés para moldar o caráter do povo. Moisés vai descer com aquelas tábuas da lei e vai ficar tão chateado, vai se encolerizar, que ele vai quebrar aquelas tábuas. Mas aqui fica uma lição: nós não devemos agir pela emoção, mas equilibrar a nossa emoção com a nossa razão. Deus vai dizer a Moisés: como é que você quebra as tábuas, que era o instrumento que eu ia utilizar para orientar o povo? E sabe o que é que Deus faz? Moisés, suba de novo o monte. Leve tábuas de pedra novamente, porque eu vou restaurar o que você quebrou. Aleluia. Né? Aquilo que a gente quebra, aquilo que a gente desfaz, Deus tem poder para restaurar. Agora Deus vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa. Deus disse a Moisés: suba, agora suba sozinho. Imagina um homem de 80 anos subindo com aquelas tábuas de pedra, o monte Sinai. Mas ele ainda tinha que ser grato, porque Deus podia dizer: agora não vai ter mais lei, que eu falei, você não registrou, quebrou, acabou-se, fica aí morrendo no deserto. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, dá uma segunda chance ao povo, através da vida de Moisés. E aqui ficam lições para nós que somos líderes, que somos pessoas usadas para levar ao povo a palavra, que sejamos equilibrados, que tenhamos sempre uma palavra de Deus, que possamos estar na posição de Moisés, no Sinai de Deus, mesmo que o mundo não queira ouvir a voz do Senhor, mas que em nossas mãos esteja a lei do Senhor, e não só em nossas mãos, mas em nossa mente e em nosso coração. E por fim, queridos, Moisés vai viver uma grande experiência com Deus, que está registrada no capítulo 33. Após sucessivos casos de obstinação e de rebeldia, Deus se entristece com o povo e diz: eu não vou mais. E Moisés vai ficar entristecido ao receber essa notícia, quando o Senhor diz: olha, para vocês não morrerem, eu vou mandar pelo menos um anjo. O anjo vai com vocês, dando livramento no caminho, mas a minha presença não irá. Porque haviam ali 2 milhões de pessoas, e pessoas obstinadas. Veja que coisa, não é, irmãos? Uma multidão, mas uma multidão que não ia desfrutar da presença de Deus. Deus é tão fiel que disse: eu não vou, mas cumprirei a minha promessa. Darei a minha bênção. Veja aí no capítulo 34 do livro de Êxodo, isso que o Senhor fala é muito forte, irmãos, e traz um aprendizado muito grande para nós. Capítulo 33, quando o Senhor diz para Moisés que não irá mais, no verso de número 5, o Senhor diz: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Deus disse: eu não posso nem estar no meio de vós, porque se eu estiver, a minha presença vai ser um instrumento de juízo, por causa do vosso pecado e da minha ira. Não vou, não vou. Mas o verso 11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Mesmo que o mundo seja obstinado e rebelde, se você buscar ao Senhor, Ele está disponível para revelar a sua face. Essa expressão Deus revelar a sua face significa revelar o seu favor, revelar a sua misericórdia, revelar a sua bênção. Porém, há pessoas que estão interessadas em receber a bênção, mas não querem se envolver com o abençoador. Elas querem o milagre, querem a promessa, mas não querem viver juntos da presença de Deus. Quando chega a luta ou aperto: ei, ora por mim, para Deus me abençoar. Vai para o centro de oração, olha lá para Deus abrir uma porta. Ó, irmão, ora para Deus me curar. Mas por que essa mesma pessoa não ora? Por que essa mesma pessoa não dobra o joelho, não clama, não chora e não se humilha? Porque quer a bênção, mas não quer o abençoador. Mas Moisés era o contrário. Moisés entendeu que ter a bênção de Deus, mas não ter o Deus da bênção, é prejuízo. Aleluia! E Moisés vai dizer: Senhor, então também não vou não. Porque se a tua presença não vale a pena sair daqui. E isso vai mexer com o coração de Deus, irmãos. Claro que Deus é onipotente, onipresente, onisciente e não é surpreendido pelo homem. Mas numa linguagem humana, isso vai desmontar o coração de Deus.
E o Senhor vai dizer no verso 14, aleluia. Aliás, vamos ver o verso 13. Veja a humilhação de Moisés. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Moisés está falando aqui de graça, de conhecer o caminho, de conhecer a Deus, irmãos. Isso aqui era uma revelação da graça de Deus que está em Cristo, que ainda ia aparecer. Porque aqui era a dispensação da lei, e era para Deus operar juízo, mas aqui estava se abrindo uma fresta da porta da graça. Algo que ia acontecer milênios à frente, mas Deus, através de Moisés, estava apontando e revelando o que ele ia fazer com Cristo. Porque se Deus fosse nos retribuir de acordo com o nosso pecado, nós iríamos perecer neste deserto. Mas a graça aparece quando nós encontramos o favor imerecido de Deus, que não nos retribui segundo os nossos pecados, mas segundo a sua graça. Aí o Senhor vai abrir a boca e vai dizer para Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus vai dar a Moisés aquilo que Moisés está pedindo. Senhor, eu não quero a bênção só não, eu quero também a tua presença. Eu quero te conhecer. E conhecer é um verbo hebraico que significa eu quero me relacionar. Não é um conhecimento apenas teórico, é um conhecimento experiencial, relacional, daquele que se envolve com Deus. Que sejamos líderes assim, que sejamos obreiros assim, que sejamos cristãos assim, que não são só abençoados, mas que experimentam uma relação, uma comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Lembrando-nos, irmãos, que há um preço para tudo isso, mas que o Senhor, Ele está disposto a se revelar para todo aquele que Ele busca. O texto áureo desta lição nos diz em Deuteronômio 34:10: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Que sejamos conhecidos não pelas coisas que temos, mas que sejamos conhecidos pelo relacionamento que desfrutamos com o Senhor. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um excelente trimestre em nome de Jesus.